Oi, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar os nossos estudos em geografia. Então, essa semana o foco é a correção, né, do capítulo 2 e a continuidade das tarefas do capítulo 3. Deixa eu tentar direcionar melhor essa câmera, porque parece que eu tô olhando para ontem. É porque eu tô usando o tripé, ela fica de lado e aí parece que eu não tô olhando para vocês. Mas enfim, vocês me escutarem. É complicado. Tentar fazer assim mesmo. Vamos lá. Nós vamos direto lá para a página 335, onde a gente tem uma tarefa sobre a diversidade cultural de diferentes povos. E existem algumas manifestações, né, e alguns pratos, artesanato, que era para a gente colocar a legenda com o nome e a origem de cada manifestação. Então, a gente tem primeiro aí a capoeira, que foi criada pelos povos africanos. Sushi, sashimi, comida japonesa, né, que veio junto com os europeus, com os asiáticos. Da qual eu sou muito fã, já falei várias vezes isso para vocês. Embaixo a gente tem uma igreja, né, que representa a religião católica, que foi trazida essa sim pelos europeus, pelos portugueses. E as redes, né, que são de origem indígenas. Embaixo, número 2, você conhece a origem da sua família? Assinale as alternativas. Aí é uma questão bem pessoal, tá? Depois a gente vai para 336. Na 336 continua sendo uma questão pessoal, se existe alguma tradição cultural que foi transmitida. É geralmente até interessante tocar nesse assunto, porque às vezes existe um certo tipo de comida, né, que é feito... esse tipo de comida que é feito em determinadas famílias, né? Existe até um programa... Ai, gente, eu não tô aguentando esse negócio de ficar olhando pra ontem, não. Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar no copo, que fica melhor mesmo. Deixa esse tripé pra depois. Ah, não, aqui. Ih, tô aqui, agora. Melhor, né? Não melhorou? Melhorou. Então, existem até alguns tipos de comidas que são muito comuns a determinadas famílias, né? A minha tia que faz essa comida há muitos anos e é passado de geração em geração. Tem um programa, não sei se vocês já ouviram falar naquele chefe de cozinha, o Claude Troagot. Ele fez um programa uma vez que se chama Que Maravilha Revanche, que é a revanche. Uma família tem um determinado prato típico que faz há muito tempo, né, com receita de família. E aí ele tem que fazer essa receita para ver se fica igual ou se fica melhor. Eu lembrei agora porque existem tradições bem familiares e geralmente uma das tradições familiares que a gente carrega são algumas comidas, né? Depois tem um texto da página 336 e algumas questões da 336 que são as seguintes. Enquanto se estima a população indígena que vivia no território atual do Brasil? Entre 2 e 4 milhões de pessoas. Qual era a população indígena em 2010? Era 896.917 habitantes. Por que a população diminuiu? Devido às doenças trazidas pelos europeus, né? E também enfrentamento à escravidão. Com base nas fotografias, responda. A fotografia dos caiaques caçando mostra os hábitos indígenas antigos. Ai, meu óculos tá muito ruim. Já tô com dor de cabeça. Os cocares, o arco e a flecha são elementos da cultura indígena, mas as roupas mudaram, né? O que as crianças chavantes estão fazendo? Provavelmente numa roda de brincadeira, né? Numa roda de brincadeira mesmo. Depois, página 338,
que fala sobre alguns tipos de influências indígenas da cultura brasileira. A gente tem obras de arte, histórias, lendas, comidas, várias são as influências. Lá na página 340 agora, na 340 a gente tem quais os trabalhos africanos escravizados estão realizando nas imagens. Então a gente tem na imagem 1, estão trabalhando na moenda, de um engenho de cana-de-açúcar. Na imagem 2, estão vendendo produtos nas ruas. E na imagem 3, eles estão trabalhando em tarefas domésticas. Então, são diferentes trabalhos representados nas imagens. Lá na página 343 agora. Que outros elementos da cultura africana podemos identificar na fotografia, além da capoeira? Podemos identificar instrumentos musicais como atabaque e berimbau. Depois a gente vai... Tô indo só na correção, tá, galera? Tô indo realmente só na correção. A 344 é pessoal. Gostaria de ler a opinião de vocês depois. Em sua opinião, porque tantos portugueses migraram para o Brasil quando o país era colônia de Portugal? Então, os portugueses, eles vieram para cá, primeiramente para tomar as nossas coisas, né? Mas também se instalaram a família real, né? Porque vieram fugidos também, em um determinado momento de fome e guerra. E no segundo momento, eles vieram também atrás de melhores condições de vida e oportunidades, né, de se instalar no país e daqui retirar toda a sua riqueza. 346 é um gráfico em que período chegaram mais os imigrantes do Brasil, 1904 a 1913, em que período chegaram menos imigrantes, 1914 até 1923, e no período de 1884 a 1903, qual a nacionalidade dos imigrantes? Italianos. Em que período os sírios e turcos começaram a vir como imigrantes? Em 1894 até 1903, e os japoneses, 1904 até 1913. Depois, a gente dá um saltinho lá para a página 350. 350. Analisando os dados do Censo Demográfico de 2000 e de 2010, que mudanças podem ser identificadas na população e indiquem uma razão para que aconteça essas mudanças. Então, a população branca diminuiu, né? A população preta, parda, aumentou, e dos aumento desse tipo de população é a questão da maior conscientização em relação à questão racial, tá? Depois a gente tem um texto na 351. Nós vamos com essa correção até a 300 e... dá pra gente corrigir tudo. Na 351, de acordo com a notícia, que fatores ligados às desigualdades históricas ainda são determinantes. Bom, raça e gênero. Por que o autor afirma que essas diferenças são históricas? Porque a gente ainda traz aquela marca de negro, escravidão. A gente acaba sempre associando o negro a esse fato histórico que aconteceu, né? 352, número 3, letra A. De acordo com os últimos censos, a população indígena do Brasil cresceu ou diminuiu? Cresceu. Quantos foram os indígenas registrados? A mais 590.672. Por que você acha que isso aconteceu? Porque o estabelecimento de terras indígenas se tornou praticamente garantido. Então, a sobrevivência desses povos foi garantida, né? E aí começaram a
continuidade ao ciclo da vida. 4, a gente tem um gráfico em forma de pizza. Observe o gráfico e leia as afirmativas a seguir, escreva VUF. Vou colocar como é que ficou para vocês. VF, VF, tá? E as falsas? A região Nordeste que tem o maior número de indígenas. A região Norte é que tem o maior número de indígenas. A região Sudeste tem uma quantidade elevada de indígenas por causa das indústrias. Contrário, a região Sudeste tem pouquíssimos indígenas, tá? 6. Complete a tabela com a contribuição de cada povo. Então, a gente vai dar aí pelo menos 2 contribuições. Portugueses, religião e língua. Alemães, agricultura e arquitetura. Italianos, culinária e agricultura. Japoneses, budismo e culinária. E sírios e turcos, comércio e culinária. 354. Temos uma imagem. Escreva os grupos sociais que estão sendo mostrados. Então, vamos lá. Vocês devem dizer que estão sendo mostrados senhores e escravos, tá? Os senhores de origem europeia e os escravos de origem africana. 8. Escreva as influências que você percebe na sua vida, as influências africanas. Você vai lá nas influências africanas, vê quais foram elas e realmente se estão presentes na sua vida e pode colocar qualquer uma delas. 9. O Brasil, além dos indígenas e africanos, também teve grande influência europeia. Qual foi o primeiro grupo de europeus a chegar? Portugueses. Em que condições esses europeus vieram? Colonizar e explorar o território brasileiro. Depois a gente tem, olha, o caça-palavras aqui, tá? Todas as palavras estão constando ali, não tá difícil de achar, não. Na 356... a manifestação cultural que está presente na notícia de vermelho é forró. E é onde acontece? No Distrito Federal, neste texto aqui. A ideia do texto é a possibilidade do forró se tornar um patrimônio cultural imaterial, tá? Patrimônio cultural imaterial. E você concorda que essa manifestação deve ser considerada um patrimônio cultural imaterial? Os alunos, a gente vai indicar, né, na verdade, que a cultura ela deve ser conservada e transformada assim como um patrimônio imaterial, tá? Que é uma forma de preservação cultural que a gente tem. Na 357, as legendas para as fotografias são pessoais. E a gente tem um resumo final que fica lá na página 358 e 359, tá? Então, eu vou falar, ó, de cima para baixo aqui, ó. Região Centro-Oeste. Cavalhada, fogaréu, cururu. Sudeste, carnaval, divino. Nordeste, coco, maracatu e frevo. Sul, festa da uva, Oktoberfest. Região Norte, Círio de Nazaré, Bumba Meu Boi. Lá em cima, contribuições indígenas, hábito, culinária, vocabulário. Africana, vocabulário, culinária, música, arte. Europeia, vocabulário, religião, culinária, arquitetura. E a asiática também, vocabulário, culinária, comércio e agricultura. E por último, na 359, os povos mais importantes para a formação dos brasileiros, então, indígenas, africanos, europeus e asiáticos, tá? Então, essa é a correção do capítulo 2 todo, tá? Não entendeu? Volta o vídeo, volta na página. Eu tô falando com vocês e dando toda a numeração para vocês não ficarem perdidos, tá bom?